monitorando as condições de fertilidade de solo, os micro-organismos de solo, ocorrência de pragas, de doenças, além da produção do milho, do feijão e das outras plantas. Como a gente já tinha falado lá, a função do girassol aqui, além de embelezar, trazer as noivas e criar confusão para o Jamil, atrai os insetos benéficos, que vão ajudar no controle biológico das pragas que porventura apareçam. Eles multiplicam, vem muita abelha, que vai ser útil para a polinização das abóboras que estão plantadas ali no meio do milho e mais para baixo. Atrai, dispersa também pragas, ele atrai, pela cor, né, pelo pólen, pelo cheiro, ela dá aquela confundida nas pragas, auxiliando naquilo que a gente chama de controle biológico, tá? Aqui para baixo a gente tem a Crotalária junto, que a gente sempre recomenda que fique perto do milho. Por quê? Além daquele aspecto de recuperação da fertilidade do solo, da fixação do nitrogênio pelas bactérias que estão associadas na raiz, vamos tentar tirar depois uma plantinha para a gente ver se a gente vê algum nódulo. A Crotalária, ela multiplica a tesourinha, que é um insetinho que come a lagarta do cartucho, do milho, entendeu? Então, ajuda a controlar a lagarta do cartucho, tá certo? O que a gente tem feito aqui? O que seria o ideal? Que a gente pudesse plantar a Crotalária um pouco antes, para na hora do ataque a gente já ter, mas tá indo, né? A gente não consegue. Por isso que vocês viram lá, que no meio do milho tem a Crotalária, para a gente já ajudar nesse controle biológico da lagarta do cartucho. As raízes, a Crotalária pertence à família das leguminosas, é a mesma família do feijão, da soja, do guandu. E essas plantas, vamos ver se a gente consegue tirar aqui, porque a gente não fez a inoculação com essas. Aqui, vocês estão vendo esses nódulozinhos branquinhos aqui? Aqui, né? Isso. Ah, tá. Sim. Tá vendo? Esses nódulos, eles são facilmente destacáveis, é diferente do nematóide, que é aquela galha que fica agarrada na raiz, aquilo lá é praga, é doença, tá? Mas esses nódulozinhos, aqui nesses nódulos, moram as tais bactérias, que são benéficas, que a gente chama genericamente de risóbio. Elas fixam o nitrogênio? Fixam o nitrogênio. Olha que show. Essas bactérias tiram do ar que tem no solo, não é do ar daqui de cima, não. Do ar do solo, o nitrogênio que tem no ar. Porque o ar é oxigênio, nitrogênio e outros gases. A gente não consegue aproveitar esse nitrogênio que está no ar. Elas conseguem. Nesse nódulo tem uma verdadeira fábrica de ureia, né? Ela fabrica, ela absorve esse nitrogênio. Quando a gente cortar a Crotalária e deixar decompor sobre o solo, vai retornar para o solo o nitrogênio que ela fabricou. Por isso que a gente chama de adubo verde. Por isso é que a soja não precisa de adubação nitrogenada, o feijão não precisa de adubação nitrogenada e essas plantas não precisam de adubação nitrogenada. Isso é uma puta de uma economia e por isso essas plantas são fundamentais em sistemas agroecológicos, além de outros benefícios. Descompacta o solo, porque a raiz é bem mais profunda, então tira outros nutrientes que estão lá embaixo, que uma planta de feijão ou de milho, uma planta com uma raizinha mais fraquinha não chegaria para poder tirar. Então elas têm múltiplas funções. O que a gente explora aqui nessa diversidade é a multifuncionalidade das espécies, uma beneficiando as outras. Então, aqui são nódulos e as bactérias são genericamente chamadas de risóbios. E o processo é fixação biológica de nitrogênio, tá? Isso. Só queria lembrar o nome da... Isso. Genérico, a gente chama de Bradyrhizobium, Azorhizobium, tem um monte de coisa. Da espécie. Daí de classificação nova. Assim, da Crotalária para o feijão, todos eles são sempre a mesma bactéria. Não são a mesma. Por isso que eu estou falando. São a mesma função, mas são diversas bactérias que fazem. Essas bactérias que fazem a fixação do nitrogênio. São da mesma família. A Crotalária, o feijão. É uma família imensa, onde uns parecem mais do que outros. O feijão parece mais com a soja, vocês vão ver que a Crotalária vai parecer mais com o guandu, né? Um outro porte, um outro tipo de crescimento.
mas é uma família imensa de plantas que tem essa vantagem Todas são leguminosas. de fazer a fixação biológica de nitrogênio. A leucena é uma leguminosa, né? Os meninos estavam falando o baru. Baru, velho. Faz a fixação. Pezão de baru, é leguminosa. Pois é, ontem alguém falou isso, eu preciso de... Gente. Eu preciso, porque o baru não produz vagem, gente. Eu acho que não é, não. Baru é o... Não. Nós vamos ver isso aí. As leguminosas produzem vagem, tá? Guarda isso. Oi. E aí eu pico as leguminosas, deixo sobre o solo ou revolvo? Você pode, se você tiver condição de incorporar, você pode incorporar. Se você não tiver condição de incorporar, você pode deixar decompor sobre o solo. A época mais interessante e que vai ter esse maior retorno de nutrientes é agora no florescimento, que a atividade metabólica delas, elas estão trabalhando, absorvendo bastante. Então, se for com a finalidade exclusiva de recuperação de solo, a hora de cortar é quase essa aqui. Aqui a gente vai usar para produzir semente, tá? Então, quando ela voltar para o solo, ela já não vai estar tão rica, mas ela vai estar rica ainda, tá certo? Porque tem isso, toda essa história do manejo dos adubos verdes. Depende do uso que você vai dar. Então, sempre perto... Se cortar ela agora, por exemplo, ela vai brotar de novo ou não? Ela tem uma rebrota. Ela tem uma rebrota sim, tá? Não é total, mas tem uma rebrota, tá certo? E agora, o que seria interessante é esperar ela estar bem floridinha para poder cortar e aí, se for para recuperar o solo, tá bom? Se for para produzir semente, não. Você tem que deixar completar o ciclo, tá certo? Eu falei para vocês já, a questão da área aqui do Jamil ainda tem um pouco de acidez e deficiência de fósforo. Então, as únicas aportes externos de nutrientes de adubo que a gente tem feito é calagem com o calcário, o dolomítico, principalmente, porque quando tem condição, porque ele tem cálcio e magnésio, e a adubação fosfatada é feita com termofosfato e iorim, que é uma fonte de baixa solubilidade e que é permitido nos sistemas orgânicos. Tá bom? E esse inseto que é produzido por ela, que a gente não consegue ver? É porque aqui a gente não está vendo aqui. Você não vai ver aqui nela, já vai capaz da gente ver aqui. No milho. Tá? Mas é ela que multiplica a tesourinha. Ela multiplica a beça e aí ela vem, e aí a tesourinha vem pra cá. E vem. Nós é ela, né? Pra saber qual é. É aquele bichinho que tem aquela tesourinha assim no final. Ou aquela rabinho dela. Te dá uma ferradinha. Aquela crainha que nós chamamos de crainha, ela é benéfica. Uai, ela ferrou? Porque ela faz o controle biológico, que é o controle biológico, é contra o controle químico, é um bicho comendo o outro. Tem que matar a lagarta. Né? É aquele pretinho assim, que tem aquele rabinho bifurcado. Gente, eu acho que eu já mexi naquele bicho que fica brincando com ele assim. Ela não... Aí ela, puf, deve doer, que é uma beleza. Ela aqui, ó, crotalaria. E essa crotalaria aqui são diferentes de crotalaria. Que a lacraia também, gente. Porque ela é menorzinha. Caramba, é um bichinho super comum, assim. Uai, o Jamil deve ter aqui. Cíntia, qual é a sequência aqui do girassol? Esse ano, girassol, crotalária, milho. Porque foi dois corredores de girassol. 2 faixas de girassol. O corredor é o conjunto da obra, tá? Sim, sim. Então foram 2 linhas de girassol, 5 de crotalária júncia, 8 de milho, tá? Vão ser 2 de crotalária aqui, depois vem guandu, acho que 6 linhas de guandu, 2 de gergelim cercando 6 de feijão, 2 de gergelim e finalizamos com crotalária e girassol. E essa abóbora, ela nasceu como Não, foi? essa abóbora, nos anos anteriores a gente trouxe 2 tipos de abóbora justamente para poder cruzar e o Jamil seguiu plantando os F1, F2, então ele jogou umas sementes aí pra ir ocupando espaço. É que milpa, a abóbora... É o tal do milpa. Milho, abóbora, feijão. É o tal do milpa, então, né? E aí ele ainda colhe umas abóboras por aí. Tem que ver qualquer outra. E o milho é o sol da manhã, que vem sendo melhorado e plantado aqui na propriedade. Aí o gergelim sempre próximo ao feijão. Gergelim sempre próximo ao feijão. Aqui é o guandu, gente, é o guandu anão. É o feijão andu. A gente já testou o andu comum e o andu anão. O Jamil gostou mais desse, produz mais semente, dá menos doença, é mais fácil para manejar. Tá? Então a gente continuou com o guandu anão. Ele é mais resistente. Ele é mais resistente. Os grãos, né? A alimentação, você pode usar para alimentação humana, alimentação animal, pode dar para galinha. Ele é muito rico em proteína, é muito bom para dar para galinha.
E aqui em Goiás não tem muito hábito para alimentação humana, mas Feijão tropeiro com ele, ó. o feijão tropeiro com ele é uma delícia. É uma delícia. Lá no norte de Minas come muito, né? Então, o feijão guandu também é uma leguminosa, tem por função também recuperar essa terra aqui, que é o que eu falei para vocês. A gente joga calcário e joga fósforo, mas o nitrogênio a gente não pode usar. Na agricultura orgânica você não pode usar ureia e você não pode usar sulfato de amônio, que são fontes muito solúveis. A planta nunca usa tudo que a gente joga e é sempre desperdiçado. E é caro pra cacete. Então, como é que a gente faz para enriquecer esse solo em matéria orgânica? Ele usa esterco, ele faz o composto, ele faz a adubação orgânica, mas as plantas, quando a gente coloca para decompor em cima da terra, elas vão dar matéria orgânica também, vão enriquecer a matéria orgânica do solo. Então a gente tem acompanhado a fertilidade aqui, ano após ano, está melhorando. Aos poucos a fertilidade aqui da área do Jamil. E outra coisa, vocês estão vendo aquela estrada lá, aquela estrada passava aqui. Então essa terra aqui é muito dura, era muito dura, muito compactada. E a gente está recuperando, ela está ficando uma terra mais macia, mais fofa por causa das raízes dessas plantas. Que é como um arado natural, isso aqui. Ou Tá? seja, quando o Jamil vier fazer manejo das leguminosas, ele vai vir com facão ou com máquina? Ele vem com roçadeira, o facão, o que ele... Ele tem tirado semente, sabe? Então, primeiro ele colhe a semente, depois ele... É roçadeira, ele falou ali pra vem gente. Se ele tiver a mão aí, mas ele tem uma roçadeirinha. Aqui, gente, então terminou o guandu, 2 linhazinhas de gergelim antes do feijão e 2 linhas de gergelim lá. Por quê? Se tiver um ataque de mosca branca, o gergelim vai ajudar a controlar. Teve um ano que foi um horror a mosca branca aqui. O feijão ficou furado, mas o gergelim ficou coalhado. Então ficou muito mais. Poderia ter sido muito pior o ataque do feijão se não tivesse o gergelim. E além do mais, ele ajuda a controlar a formiga, tá? A formiga botadeira. Elas cortam essa folhinha dele, leva lá para o formigueiro, ele libera alguma coisa que ajuda a controlar essas formigas. Nessa primeira metade aqui está o feijão rosinha, que é um feijão que ele vem plantando e selecionando ano após ano. E lá no final está o feijão corinto, que é tipo um feijão de corda, que ele ganhou semente e despertou muita a curiosidade e o interesse dele, porque ele era muito resistente à seca. Claro, né? O feijão de corda vem lá do Nordeste e produz muito bem e também é muito gostoso para fazer tipo um tropeiro e tudo mais. Não é um feijão de caldo que a gente está acostumado a comer, mas é muito gostoso. Grãozinho menor e tudo mais. Aí, para fechar, mais crotalária e mais girassol, tá? E funciona também enquanto uma barreira. Diferente daquilo que a gente estava falando lá, a Daíra é aquela área perfeita. Vegetação natural alta, um vale, beira de mata, aquilo tudo lá para ele já funciona como uma Primeiro cercania, girassol. uma barreira natural contra pólen, transgênico, contra inseto, contra praga. Já Jamil é essa área abertona. O que vai ser o ideal aqui pra gente daqui a pouco é a gente revegetar esse pastinho dele aqui. Dar uma fechada aqui. Um capim elefante, sei lá. A gente vai ter que dar uma barreirada aqui, porque fazer uma barreira viva para proteger essa área que a gente vai continuar manejando agroecologicamente. Por outro lado, como o vento corre, se tiver também um ataque de praga, do mesmo jeito que vem, o vento varre ela. Lá no Adair, sendo um vale, na hora que as pragas são espalhadas lá de cima, caiu ali embaixo, elas não saem não. Então ali elas vão comer com força, né? Isso a gente tem monitorado e comparado, mas as duas áreas, após 3 anos, e isso é um período muito curto para um processo de transição. A gente já tem isso sem medir, sem os resultados das nossas análises, de todos os parâmetros que nós estamos medindo. As áreas estão infinitamente melhores. A gente vê na época que a gente vem preparar e tirar a amostra. Não me deixe mentir sozinho. Não é? É impressionante o que já melhorou. Em termos de textura, não é? A parte de baixo lá, o feijão também. É o rosinha e o corinto lá na frente. Mas é aquela, a área mais encharcada.
né? Mas é isso então, gente. Alguma pergunta? Que eu falo, porque aqui já foi uma estrada, né? Já foi uma estrada? É mais ressecada. Né? Mais ressecada, mais dura, mais dura, mais dura. Quando a gente vem tirar a amostra para fazer análise, a gente vem... Inclusive tinha muito. Só que esse ano após ano a gente vai notando que ela está melhorando. Batida, pisada demais. Carro passando, né? Para recuperar isso não é fácil, não. Então, por exemplo, de repente o feijão está sentindo um pouco. Isso aqui também, esse veneno pode... Mas, por exemplo, onde está o feijão, aí o ano que vem, de repente, a gente já vem com a crotalária, onde está a crotalária a gente vai colocar o milho e aí a gente vai trocando, tá bom? Nesse caminho da estrada é muito importante a gente ter os adubos verdes, tá certo? O seu Jamil, ele vem utilizando o adubo do gado nessa área? Sim. Não consegue muito, né? Mas ele, esse ano, ele esparramou o calcário e esparramou o esterco. Com a esparramadora de calcário, né? Ele preparou a área assim, dessa forma. E depois a gente colocou o termofosfato nas linhas de plantio. Seguindo sempre a análise de solo, tá? E algumas coisas perpassam a agricultura convencional, a agroecologia e tudo mais. A análise de solo é um negócio muito importante. A análise de solo, vocês estão fazendo aquele georreferenciamento, uma área que precisa de mais, outra que precisa de menos? A área está toda georreferenciada, mas a adubação está sendo a mesma. A gente divide a área em porções para fazer as amostragens de micro-organismos e outras também. A gente está avaliando fauna de solo, a gente está avaliando micorriza, a gente está avaliando várias coisas aqui além da fertilidade. Mas a gente não está fazendo adubação diferenciada não, porque senão a gente vai dar um tratamento diferente para as culturas. Tá? E aí você não vai poder identificar com mais precisão. Não, tá sendo mais... achei que ia trabalhar naquela ideia, tipo, nessa tal área falta mais N, aí você trabalha com N, nessa aqui falta mais tal coisa. E aí faz agricultura de precisão que esse pessoal faz. O ideal seria isso, mas isso numa condição de agricultor. É complicado. Tá, por exemplo, o que o Jamil julgou aqui de esterco foi o suficiente? Foi o adequado? Foi o ideal? Não. É o que foi tem, o que ele né? tinha. Sim. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar com essa lógica. Fazer a análise do esterco e essa quantidade de N foi julgada uniformemente naquela área. Não dá para ter muita precisão nessa experimentação em propriedade. A gente está muito mais fazendo uma estimativa. Essa precisão você só vai ter em laboratório só, em sistemas fechados, onde você controla todos os... Exatamente. Ele tem fechado a área, né, pro gado, inclusive para palhada, né? Agora esse ano faltou comida para as vacas, teve que abrir. Não, fecha porque a área experimental não pode. É uma outra realidade. Certo. Tem que Primeiro trabalhar ano, com a realidade do agricultor. E tal, papai. Esse ano ele falou assim, não tem jeito, eu vou ter que botar as vacas para pastar, para acabar, né? Para acabar de pastar e tudo mais. Então tem essas coisas. A gente no máximo relata e considera quando tem alguma diferença. Mas de uma maneira geral, o ano passado a gente colocou uma menininha, uma bolsista de iniciação, uma estudante, para poder fazer esses estudos. Os parâmetros biológicos estão cada vez melhorando. Está muito interessante. Eu achei muito interessante, Cíntia, que você falou que a taxa de aborto dos animais caiu devido ao tratamento. Não fui eu que falei isso não, e eu não sei se foi aqui na propriedade. Isso aí foi. Isso aí é um outro estudo. Com milho transgênico e taxa de aborto. Isso não é aqui. Isso é um estudo que foi feito aí. Mais geral. É uma coisa meio que. Isso aí eu desconheço. Jogar na internet tem esse estudo. Muito legal isso. Mas não é aqui no Jamil, tá? Então é isso, gente. Da minha parte está terminado. Se vocês quiserem ir subindo lá pro almoço para tomar uma água. Eu quero muito tomar uma água.